E todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cantem a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Xalaim de Iau e Alxa a todos os irmãos. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos mais uma vez para mais um estudo, para mais um partir do pão da palavra de Iau. Porque a palavra de Iau, irmãos, é vida. A palavra de Iau comunica vida para nós. E é fantástico, é satisfatório dividir o pão da vida com vocês. E hoje nós vamos falar da configuração profética. Como que a profecia se configura? O que devemos aprender nas linhas primárias da profecia? Porque, irmãos, a profecia, ela em si mesma, ela fala de coisas futuras, de coisas que vão acontecer. Mas nós não precisamos esperar as coisas acontecerem para entendermos a configuração profética. Porque nenhuma profecia, irmãos, é de, em particular, elucidação. A profecia vem da parte de Iau, que usa os homens, inspirado por ele, para trazer um panorama profético dentro do tempo corrente, seja do tempo que já passou, seja do tempo que está passando e do tempo que ainda vai passar. Entende? Então nós temos que configurar a configuração profética da maneira correta. Entender o que está envolvido por detrás de cada profecia. Qual é o procedimento de Iau para fazer com que nós venhamos a entender a profecia e assim nos comportarmos como servos e servas de Iau. E falar de profecia sem falar do arrebatamento é impossível. É impossível, irmãos. Quando a gente fala de profecia, necessariamente faz-se importante falar também do arrebatamento. E uma coisa está ligada com a outra. E a gente precisa entender a configuração profética. Vamos, sem mais delongas, abrir as Escrituras Sagradas. Abrir as Escrituras Sagradas, é aqui, Paulo, que eu quero. Abrir as Escrituras Sagradas no livro de Amós, Amós 3, verso 7. Eu já abri aqui para mim a Bíblia grande, agora eu vou ver aqui para abrir para vocês aqui, irmãos. Porque me parece que aqui não está aberta, então nós vamos abrir ela aqui. Amós 3, verso 7. Amós 3, verso 7. Bora ver aqui. Está aqui. Muito bem. Certamente, Iau, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Para quem vai ver e não conhece o porquê que eu estou falando aqui no lugar de Senhor, estou usando a palavra Iau, porque é isso que nós temos que usar aqui. E no lugar da palavra Deus, o Criador.
na realidade aqui, irmãos, como está só o primeiro S em maiúsculo, todas as outras letras está em minúscula, aqui a gente pode ler Yahshua também. Porque quando você lê todas as letras na maiúscula, você pode ler Yahweh com toda certeza. Com toda certeza. Quando você vê todas as letras, só a letra S na maiúscula e todas as outras na minúscula, você pode ler Yahshua também. Então a gente pode também ler aqui, certamente, Yahshua. Aí, se a gente for colocar aqui o Criador, não há problema, mas sempre tendo em mente que ele não é o Criador original, porque o Criador original é Yahweh, o Pai, porque Yahweh criou todas as coisas através do Filho Yahshua. Tá entendendo? Então, o sistema ele fez uma salada aqui tremenda. Aqui deveria estar com todas as letras na maiúscula, não na minúscula. Quando a gente vê na minúscula, em texto que cabe para Yahshua, a gente deve configurar Yahshua. Porém, aqui não. Aqui deveria estar todas as letras na maiúscula. Porque o segredo, irmãos, é de Yahweh, é do Pai. Entendeu? É lógico, evidentemente, que a essa altura, o Filho já sabe. Se os servos de Yahweh, nessa configuração do tempo, eles já sabem, quanto mais o primogênito. Então aqui, eles fizeram essa salada aqui. Aqui deveria estar todas as letras na maiúscula. Você vai entender quando você lê na Bíblia, que você vai ver também Senhor aqui, que significa Baal no hebraico. Você vai ver todas as letras na maiúscula. Mas aqui a gente pode ler Yahweh de fato. Porque Yahweh é o Criador. Entendeu? Então, por que eu não leio Senhor e nem leio Deus? Porque Senhor e Deus são duas palavras paganizadas. Senhor está, na verdade, a pessoa que invoca Senhor está invocando Baal. A pessoa que invoca Deus está invocando Zeus. Os Ealdins já entenderam isso. Já sabem disso há muito tempo. Mas pessoas vão ver esse vídeo que ainda não faz parte do povo que invoca o nome sagrado do Pai e do Filho. Então, certamente, Yahweh, o Criador, não fará coisa nenhuma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, como nós estamos falando, deixa eu ver aqui, Yuri aqui. Como nós estamos falando de configuração profética, qual é a configuração primária que nós vemos no texto que nós acabamos de ler? Qual é a configuração primária? A configuração primária, irmãos, é que Yahweh, ele vai revelar o segredo dele para os servos, os profetas. Todo profeta é servo, e nem todo servo é profeta. Isso é fato. Isso está categórico, está claro. E a gente sabe disso. Nem já pensou? Se todo mundo fosse profeta? Yahweh tem a maneira dele trabalhar, a maneira dele configurar as coisas. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, que Yahweh vai revelar o segredo dele aos servos, os profetas. Observe, irmãos, que ele identifica para quem ele revela esse segredo. Esse segredo é revelado para os servos, os profetas. Ou seja, os servos que são profetas. Então Yahweh vai revelar o segredo a eles. E se é um segredo, não é algo para vir para cá, para as redes sociais, e falar abertamente o segredo de Yahweh. Dia, hora, mês e ano do arrebatamento, os profetas, os servos de Yahweh, já sabem. Alguns servos, algumas servas de Yahweh já sabem. Dia, hora, mês e ano. Mas por que nós não podemos chegar aqui, irmãos, e falar abertamente desse segredo de Yahweh? Que é exatamente o dia, hora, mês e ano do arrebatamento. Por que a gente tem que se esquivar de falar isso aqui? Nós não acabamos de ler que é o segredo de Yahweh revelado aos seus servos,
os profetas, se é o segredo de Yahweh revelado aos seus servos, os profetas, nós temos que entender, dentro dessa configuração, que segredo, quando uma pessoa revela para outra, não é para outra sair por aí falando para todo mundo não, irmão, porque deixa de ser um segredo. É o segredo de Yahweh, o dia do arrebatamento? É, mas já não é mais segredo só de Yahweh. E Yahweh já dividiu isso com alguns filhos dele, com alguns profetas. Alguns profetas, algumas profetisas já sabem do ano do arrebatamento, porque dia, hora, e mês e ano já foi estampado aí por nosso irmão Romilson. E por que Yahweh não revelou para ele o ano do arrebatamento? Se tivesse revelado para ele o ano do arrebatamento, ele viria aqui e ia jogar na rede social conforme ele tem feito. E não tem acontecido por quê? Porque está fora do contexto de Yahweh nesse sentido. Ele não tem sido um servo fiel ou leal para guardar o segredo. Se é um segredo, não é para jogar aqui. E deixa eu mostrar nas escrituras o porquê que não é para jogar aqui. Eu não estou falando da minha cabeça não, irmão. Eu vou provar com as escrituras. Vamos agora em Matitial, que é conhecido também como Mateus. Matitial, versos... Matitial, capítulo 7. Matitial, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas sagradas. Aqui, ó, é uma palavra paganizada, tá? Não deis aos cães as coisas sagradas. Porque o que Yahweh nos dá, irmão, não está separado. Não está separado. É coisa sagrada aqui. Aqui não é a palavra santa, não. É coisas sagradas. Não dê aos cães as coisas sagradas. Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés e voltando-se vos despedace. Está vendo? E voltando-se vos despedacem. Está entendendo, irmãos? O porquê que nós não devemos entregar aos porcos, chegar aqui. Eu não posso chegar aqui, irmãos, e falar abertamente o ano do arrebatamento. A gente aqui, quando nós pregamos o evangelho aqui, é evidente que Yahweh deixa nas entrelinhas de nossa mensagem aqui o ponto, o espole, para ele tratar com cada servo e cada serva a respeito do arrebatamento, a respeito do seu segredo. O segredo de Yahweh, irmãos, é o segredo de Yahweh, que quando ele divide comigo, divide com você, ele não autoriza você a dividir com outras pessoas. E se ele quiser dividir com outras pessoas, ele vai fazer isso pessoalmente. Ele vai chegar na mente, no coração de cada pessoa e vai mostrar, vai fazer entender a revelação dele. E isso é fato, irmãos. É fato. O segredo de Yahweh é exatamente, irmãos, o arrebatamento da igreja. E ele diz que ele vai dividir esse segredo dele com seus servos, os profetas. Lembrando, nem todo servo é profeta, mas todo profeta é servo. Entende? Então nós precisamos entender isso. E é exatamente por isso que ele não revelou abertamente para o nosso irmão Romilson, porque ele sabia que ia cair nisso que tem acontecido, irmãos. Decepção em cima de decepção. Porque se nós formos parar para analisar, meus irmãos, minha irmã, o arrebatamento, ou melhor, a purificação do santuário, ela está com a data fixada, que vai culminar em 2031. 2031, irmãos, se você for pegar o somatório, presta atenção, se você for pegar o somatório do ano 2031, o final vai dar 6. Então 2031 será um ano hexagrama, porque vai configurar no final da soma dos números que está contido no ano 2031, 2 mais 0,
2, mais 3, 5, mais 1, 6. Então o ano de 2031 é um ano hexagrama, é um ano 6, que no somatório profético vai dar 6. Por que vai dar 6? Porque 2 e 3, 5 e 1, 6. 0 não soma com nada. Entendeu? E se você for parar para analisar, a agenda global, ela vai ser concluída até o ano 2030, que é um ano pentagrama, que é um ano que no somatório dá 5. 2030, 2 e 0, 2, mais 3, 5, mais 0, 5. O 0 não soma. Então, juntinho, coladinho, tem o ano de 2030, que é um ano pentagrama, e logo após tem um ano hexagrama. Quem trata com pentagrama? Maçonaria. Os líderes maçônicos, eles tratam com o pentagrama. Mas o hexagrama é o próprio Satã que trata com ele. Por isso, dentro do ocultismo, dentro das forças ocultas, o hexagrama é o símbolo mais poderoso, ultrapassando aí o pentagrama. E o pentagrama, quem lidar com ele são os subordinados a Satã. Satã, ele delega também a autoridade àqueles que fazem parte da sua hierarquia, ou da hierarquia do mal. Entende? Então, o ano de 2030, que é o ano colocado para que a agenda global fique pronta, é um ano que a agenda global estará pronta. E quem que vai estar confeccionando essa agenda? Os Rockefeller, Rothschild, os senhores do mundo, os senhores que controlam a finança mundial, ou as finanças mundiais. Está entendendo, irmãos? Então, dentro da conjuntura profética, que esse amigo que vos fala, o que eu trago aqui, nós não trazemos aqui, irmão, de nossa cabeça. De nossa cabeça humana que eu estou falando. Mas o que eu trago aqui é de nossa cabeça espiritual. Quem é o cabeça espiritual da igreja de Ial? Ialcha. E Ial é o cabeça de Ialcha. Por isso que nós não adoramos Trindade. Porque nós conhecemos que Ial é único e que é ele que deve ser voltada toda a nossa adoração. Então, Satã também tem a sua configuração de hierarquia, de delegar coisas. E dentro da conjuntura da elaboração da agenda global, isso está na mão dos maçons, dos Illuminati, que fecha o pentagrama. Mas Satã, ele administra o hexagrama. Por que que em 2031 a tribulação ela está configurada exatamente para acontecer em 2031? Por que que a tribulação está configurada para acontecer exatamente em 2031? Porque 2031 é um ano hexagrama. É um ano que o somatório dá 6. E eu não sei se vocês lembram, irmãos. Eu não consegui achar de uma maneira... Mas vocês devem saber, um comercial do Banco Itaú, que se não me falha a memória, parece que ele começa a contagem entre 2018 e para em 2023. Ele começa a contagem, se não me falha a memória, 2018 e para em 2023. E as pessoas ficaram esperando, irmãos, grandes coisas acontecerem dentro dessas passagens de ano. 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023. As pessoas ficaram esperando coisas acontecer no mundo físico, mas aconteceram coisas tremendas, irmãos, no mundo espiritual. 2023, irmãos, no somatório, vai culminar com 7.
2023, no somatório, ele fecha com 7, 2023. 2 e 0, 2, né? 2 mais 0, 2, mais 2, 4, mais 3, 7. E tenho certeza absoluta, irmãos, certeza absoluta, o filho varão, ele nasceu em 2023. E vocês já vão entender isso, porque eu estou falando aqui de coisas que a configuração, falando de coisas que as configurações são proféticas. Nós não podemos, em termos de profecia, esquecer de fazer a conversão das coisas. Por exemplo, a conversão de dias em profecia, ela se refere a anos. Um dia como um ano em profecia. E 1000 anos como um dia. E um dia como 1000 anos. E por que eu estou dizendo para você que o filho varão, ele nasceu em 2023? Porque 2023, irmãos, foi um ano que fechou com 7. E nós já vamos entender agora o porquê que eu estou falando isso. Eu convido a você a abrir a Bíblia em Lucas 2, 21. Nós vamos entender aí em Lucas 2, 21. Lucas 2, 21. Isso é tremendo, né, irmãos? Olha só, Lucas 2, 21. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E você sabe disso. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Iauxa, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Tá vendo? O nome dado a Iauxa foi posto antes que ele fosse concebido no ventre, irmãos. Então o anjo, quando falou para Miriam, para colocar o nome da criança de Iauxa, foi antes de ser concebido, antes dele ser gerado no ventre. E, como nós acabamos de ler, ele foi apresentado a Iau com quantos dias? No 8º dia, irmãos. No 8º dia ele foi apresentado a Iau. Se ele foi apresentado no 8º dia, o que nós temos que analisar da profecia? Se o filho varão, ele foi gerado em 2023, a apresentação dele, se você for analisar profeticamente falando, cada dia por um ano, isso vai culminar, irmãos, em 2031. Em 2031. Vai culminar em 2031. E dentro da conjuntura profética, se nós formos fazer a contagem, conforme eu estou falando aqui, estou falando a nível de profecia, mas eu não estou falando a nível de literal. E Iauxa foi apresentado ao Pai ao 8º dia literal. E aonde Iauxa foi apresentado? No templo. Quem estava lá que viu Iauxa? Quem é que estava lá que viu Iauxa? O próprio Simeão. Ele ergueu a criança e disse: esse foi posto para elevação de muitos e também para a queda de muitos. Ana. E configurando o 8º dia com 8 anos, isso vai dar, irmãos, em 2031. Portanto, não haverá arrebatamento antes da purificação do santuário. Quando é que o santuário será purificado? Depois de 2.300 tardes e manhã, então o santuário será purificado.
E nós temos que analisar que desde 1º de janeiro até 31 de dezembro ainda é 2031. Desde 1º de janeiro do pôr do sol, quando o sol se pôr, do dia 31 de dezembro de 2030, que vai começar o 2031, então do primeiro dia de 2031 até o último dia de 2031, ainda é 2031. E observe, irmãos, que o ano seguinte é 2032. Vai para o somatório, vai dar 7 outra vez. Ou seja, vai culminar com 7. O filho varão nasce no ano que no somatório dá 7, porque ele nasceu exatamente, irmãos, no ano de 2023. As pedras falaram. Quem são as pedras? Lembra que Yahshua disse que até dessas pedras o pai tem poder para suscitar filho a Abraão? As pedras, irmãos, deram a contagem para nós. Quando aqueles números rodando no comercial do Banco Itaú, que parou em 2023, era um despertamento para nós, irmãos, que as pedras falaram, porque não teve ninguém capaz de chegar aqui e falar essas coisas que eu estou falando agora. As pedras falaram, irmãos. E lá no meio das pedras, lá no meio do paganismo, tem filho de El lá dentro ainda, irmãos. Certamente, quando você viu que o reloginho parou em 2023, não era para parar para mostrar arrebatamento, não, irmãos. Ali era o filho varão nascendo, irmãos. Não era arrebatamento. Até porque o arrebatamento não pode acontecer sem a igreja estar pura ainda. A igreja ainda não está pura, irmãos. Nós que somos de Filadélfia, você se acha ainda 100% purificado, irmãos? Não. Ainda escapole nomes de Balaim dos nossos lábios. Nós ainda temos que crescer muito para chegarmos à estatura de filho perfeito. E o filho perfeito, irmãos, o filho perfeito, ele não é perfeito quando nasce. Quando nasce o filho não sabe nem falar, não sabe andar, não é perfeito. Quando nasce não, irmãos. O filho, para chegar a uma estatura perfeita, qual é a estatura perfeita? Parial. Qual é a estatura perfeita, irmãos? Parial. Por exemplo, quando o filho completa 7 anos, com 7 anos, irmãos, as pessoas já têm discernimento do que é certo, do que é errado. Não vem querer dizer para mim que não tem não, porque tem, irmão. 7 anos é um tempo suficiente para a criança aprender a andar, aprender a falar e ter discernimento do que é certo e do que é errado. Por isso 7 é número de perfeição. Vocês estão entendendo o que nós estamos aqui explicando? O 7 é número de perfeição, irmãos. Uma criança com 7 anos, ela tem discernimento do que é certo e do que é errado, irmãos. Se cresce desordenadamente, sem instrução do pai e da mãe, vai fazer filho para o mundo. Mas se cresce ordenadamente, vai produzir filho para Ial. E partindo do princípio que quem causa a perseguição é Satã, e do princípio que a agenda global, você pode ver aqui aí na internet, que a agenda global, o tempo para ela estar pronta, é exatamente 2030, irmãos. 2030 é um ano pentagrama, 2031 é um ano hexagrama, e 2032 é um ano que o somatório dá 7. E 7 é perfeição, irmãos. E pela bondade de Ial, pelo discernimento que ele dá a esse amigo que vos fala,
Nós entendemos a configuração profética. Nós entendemos, meus irmãos, que nós não devemos vir aqui para as redes sociais falar dos segredos de Yahweh, falar das pérolas que Ele dá a nós, assim, abertamente. Como, infelizmente, nosso irmão Romilson, ele deixa passar isso. Eu não sei até quando ele vai estar nessa conjuntura, até quando ele vai estar nisso aí, nessa de colocar o ano do arrebatamento. É tão simples, tá pulando de Amós 3,7. Qual é a parte que está difícil de entender que um segredo é segredo? E quando é revelado para todo mundo, para o planeta inteiro, deixou de ser segredo. Mas quando você recebe o segredo de Yahweh e tem como princípio entender que um segredo não é para ser falado para todo mundo, senão deixa de ser segredo, e é uma falta de respeito você contar um segredo que alguém contou para você, você sair contando, chegar aqui e estampar no Jornal Globo, no Jornal O Dia, aqui no YouTube. Deixa de ser segredo, meu irmão. Eu peço a Yahweh que ele entenda isso, porque ele está falhando nisso aí. Está falhando, irmãos. E agora não é hora mais de estar conjunturando coisa. Porque todas as vezes que o arrebatamento foi anunciado pelos lábios do nosso irmão Romilson, ele saiu envergonhado. Foi palavra que não se cumpriu, irmãos. Palavra que não se cumpriu. Palavra que tornou-se amarga no estômago dele. E de quem o segue acreditando piamente nas coisas que ele ensina. E nem tudo que ele ensina está equivocado não, irmãos. Eu respeito meu irmão, não chamo ele de herege, não chamo ele de falso profeta, porque eu não estou aqui para trazer divisão no corpo de Yahweh. Eu já vi, irmãos, Yaldim ensinando nas redes sociais que as pessoas reencarnam até em animais, e nem por causa disso eu vou aqui ridicularizar ou falar que o irmão é herege. Eu não posso fazer isso, irmão. Eu não posso, eu não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado, que as pessoas podem reencarnar em animal. Não digo nem que está certo e nem que está errado. É uma coisa que não está revelada para mim. Se ele entende dessa forma, tem um irmão aí que diz que as pessoas reencarnam até em animais. Eu não posso dizer, irmãos, que ele está certo ou que ele está errado. Eu não posso falar isso. E também não posso maldizer o irmão por causa disso. Eu não posso, irmão, maldizer o irmão por causa disso. E quer uma coisa? Eu faço parte. Faço parte. E algumas coisas que esse irmão ensina sobre reencarnação das pessoas se reencarnar em animais, eu tenho a minha opinião e guardo para mim. Porque opinião é opinião, irmão. Opinião não é doutrina. Entendeu? Mas eu prefiro guardar para mim. Até para evitar maledicência, até para evitar desconforto. Porque eu amo meu irmão, amo minha irmã. Então, existem vários Ialdins com várias vertentes de pensamento. Acha isso, acha aquilo. Tem Ialdin aqui, e é a maioria, irmãos, que não acredita que o nome Alcha se escreve daquele jeito ali. Eu respeito, irmãos. Eu prefiro errar em cima daquilo que a minha mente não me condena, e nem tão pouco a razão. Se o nome de Yahweh escreve com 4 caracteres, eu não acredito que Yahweh negou um caractere que seja ao dar o seu nome ao filho. Eu não acredito, irmão. Não me interessa, tá aqui, não me interessa se vai ficar esquisito, se não vai ter... Não me interessa. Me interessa saber com 4 caracteres que o nome do pai se escreve. E o pai, ele é o quadrante. Ele é o quadrante, irmão. Como majestade, como líder de todo o cosmos, ele é um. Mas ele também é o quadrante. Por que ele colocou na natureza, no gênero humano, o número 44? Por quê que ele colocou? E olha que é 44, irmãos. É 4 para o gênero masculino
e um 4 para o gênero feminino. Isso mostrando para nós que o homem e a mulher estão em pé de igualdade diante dos olhos de Yahweh, sendo que o homem é o cabeça da mulher, como Yahusha é o cabeça de toda a igreja. Eu sou o cabeça da minha esposa. Mas se tem aqui alguma coisa que a gente tem que fazer, que a gente precisa decidir entre eu e ela, porque somos uma só carne, mas duas personalidades. Então eu pondero junto com ela, e muitas das vezes, irmãos, a opinião dela eu acato, porque muitas das vezes, quando eu vou analisar a minha opinião em relação a dela, eu falo, amor, você está certo. Vamos agir por esse lado aí, porque eu não tinha olhado por esse prisma aqui. Então eu vou agir conforme a tua observação. Nunca deu errado, irmão, nunca falhou. E quando ela também, mesmo sem entender, porque às vezes nem tudo a gente entende, quando ela foi a meu favor, mesmo sem entender, no final deu certo. Sabe por quê, irmão? Porque houve consenso entre eu e ela. E há consenso em Yahweh e Yahusha. Há consenso, e tem que haver consenso entre nós, irmãos. Há consenso. E é uma questão também, irmãos, de raciocínio. Por que Yahweh ia negar um caractere do seu nome, um caractere do seu nome, para o nome de Yahusha? Por que queria negar? Por que ele iria fazer o nome de Yahusha, que é 7? Yahusha é o 7, Yahweh é 1, e nós somos 44. Por que ele ia negar justamente no nome um caractere para Yahweh ficar 6 no nome? Irmão, e para Yahusha ficar 6 no nome? Quando está dando aqui alguma coisa de errado aqui, está repreendido em nome de Yahshua Mashiach, está repreendido. Há muito tempo que não acontecia isso. Mas eu não vou me preocupar com isso não, porque se você ficar, se não der trava na palavra, porque a palavra é mais importante, muito mais importante do que a minha imagem aqui. Vamos prosseguir. Então, irmãos, se nós temos toda essa conjuntura de perfeição sobre Yahusha, por que eu vou negar um caractere do nome do Pai para ele ficar com 6 letras no nome? Uma irmã ou irmão, eu não sei, se identifica aqui como @Tiago Ambrósio 5192. Ela teve a petulância, vamos dizer assim, de falar que eu estou errado escrevendo desse jeito ali, com 7 caracteres. Mas sequer sem me provar nada, sem me trazer documento nenhum, não me provou nada. E eu não vou mudar, irmão. Se chegar alguém aqui, falar que eu estou errado, eu não vou deixar, não vou negar, não vou tirar uma letra do nome do Pai, porque eu compreendo o quadrante que o Pai é. O Pai é o quadrante, irmãos. O quadrante que fecha tudo, que conclui todas as coisas. O Pai é o quadrante. Por isso ele colocou 4 ventos, 4 cantos, 4 anjos segurando esses ventos. Esses ventos só vão ser soltos com a ordem de Yahusha. Esses ventos só vão ser soltos com a ordem de Yahusha. E quem colocou esse quadrante lá? O Pai, que o nome é escrito como tetragrama. Se Yahusha tem autoridade para mandar os anjos segurar esses ventos e para mandar eles soltar, por que Yahusha não tem autoridade para receber o nome do Pai por inteiro? Por que ele receberia o nome do Pai apenas com 3 letras para configurar um número 6? E o número 6, irmão, como o irmão ou a irmã, não sei, porque lá no @Tiago Ambrósio 5192, não me parece lá uma foto de um homem. É uma foto de uma mulher com o nome de um homem. E eu pedi para que se identificasse, para que eu pudesse aqui falar, quando eu tivesse de falar o nome certo. Mas até hoje não identificou. Então, nós precisamos entender, irmãos, que dentro da conjuntura profética, dentro da configuração profética, nós não podemos deixar faltar uma vírgula. Podemos deixar faltar uma vírgula.
E temos que nos comportar, entendermos o contexto, o arcabouço profético, como as Escrituras apresentam para nós. E é primário, irmãos. É primário quando você lê Amós 3:7. E o Criador não fará coisa nenhuma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse amigo que vos fala, o Shaul Netzerim Madagalena, eu sei o ano do arrebatamento, mas nunca falei aqui abertamente. É evidente que nas nossas mensagens, na medida que as pessoas vão vendo a mensagem e elas se encaixam dentro da categoria de profeta ou de profetisa de Yahweh, automaticamente Yahweh vai revelar para elas essas coisas. Mas eu não posso chegar aqui, irmãos, e estampar na rede: o arrebatamento vai acontecer em tal ano. Não posso fazer isso, embora eu sei o ano do arrebatamento. Mas eu não vou estampar aqui. Não vou estampar, irmãos, porque eu respeito a vontade de Yahweh, respeito a vontade de Yahweh. Se é um segredo, é segredo. O segredo não é para você falar. E esse segredo, irmão, do arrebatamento, quer pérola maior do que essa? Quer pérola maior do que essa, irmãos? Quer informação mais preciosa do que essa? Por que a igreja de Filadélfia, dentro da configuração correta, ela não vai ser pega de surpresa? Por que a igreja de Filadélfia ela representa as 5 virgens prudentes? E a igreja de Laodiceia representa 5 virgens imprudentes. E isso não quer dizer, irmãos, que alguém que já está invocando o nome de Iau e Alcha faz parte das 5 virgens prudentes, não, irmãos. Tem virgem dentro de Laodiceia que não são prudentes, que não armazenam azeite para azeite de reserva. Tem gente que, em vez de seguir as Escrituras, assim diz Iau dos exércitos, elas ficam seguindo homens, seguindo pessoas. E eu não peço, meu irmão, minha irmã, que você venha me seguir aqui e acreditar em tudo que eu estou falando aqui sem examinar as Escrituras, sem ponderar se as coisas são mesmo assim, se tem alguma lógica nisso. Uma coisa eu falo, irmãos, em relação ao nome de Alcha, não tem lógica nenhuma o nome dele ser com 6 letras, que representa Satã. O número 6 é de Satã, irmãos. E Alcha, quando esteve aqui, disse que ele não tem nada com o diabo e nem o diabo tem com ele. Se ele tem no seu nome 6 letras, então tem alguma coisa em comum com o diabo, porque o diabo é 6. Se ele tem 6 letras no nome, então ele tem alguma coisa em comum com o diabo. E eu não acredito nisso, irmão. Nem mesmo nada. Quando ele diz que ele não tem nada em comum, nada com o diabo, é nada, irmãos. O 6 não é o número de Satã? Se Yahshua se configurar, como a gente tem visto por aí, o seu nome com 6 caracteres, tem uma coisa em comum com o diabo. O 6 nas letras do nome. O número de letra que vai dar 6. Porque Yahshua, sem um caractere que seja, não precisa, irmão, estar faltando só o H, não. Se faltar qualquer um dos 4 caracteres de Yahshua vai ficar com 6. E 6 é comum com o diabo. O diabo não é representado pelo número 6? O diabo é representado pelo número 6, irmãos. Essa que é a realidade dos fatos. E não é fácil, irmãos, escutar essas coisas sem ter o roar de Yahweh. Não é fácil. Só quem tem o roar de Yahweh é que entende isso. Quem está na plataforma dos espíritos de demônio não vai entender isso nunca. Não vai entender nunca. Agora, quem está no Ruá de Yahweh vai entender. Ou no Ruash. Ruá ou Ruash. Porque existem essas 2 expressões, Ruá e Ruash. Mas todas as 2 expressões
dá a entender que você está falando do seu relacionamento com o Criador, com o ruá do Criador. Entendeu? E quando você tem a comunhão com o Criador, é evidente que você está com a comunhão com o ruá dele, porque o ruá do Criador é o próprio Criador. É como eu estou falando aqui. Se eu disser aqui agora, a minha alma está profundamente triste. Quem é que está triste? Todo o meu ser. Se eu falar aqui, o meu ruá está profundamente triste. Quem é que está triste? O meu ser inteiro. Entende? Então, irmãos, nós temos que ver todas essas configurações. Eu estou olhando aqui na minha colinha aqui, se eu tenho mais alguma coisa para poder falar, para não deixar passar nada. Para não deixar passar nada. Eu já falei aqui. Já falei. Então, irmãos, dentro dessa mensagem, eu espero que vocês tenham entendido que existe pessoas que prega o evangelho e respeita Iau, respeita Iau e tem zelo com a palavra de Iau. E tem tanto zelo que não fica falando coisa da própria cabeça ou aquilo que vem na mente. Então, nós precisamos ver o conteúdo profético. E dentro, irmão, de tudo que eu estou falando para você, se você for na Wikipédia, preste atenção, se você for na Wikipédia e procurar sobre a morte do rei Herodes, você vai descobrir que o rei Herodes, ele morreu no ano 4 antes da nossa era. E se ele morreu no ano 4 antes da nossa era, isso são documentos do mundo, da história. E a profecia sem história fica difícil de entender. Ou, aliás, fica impossível de entender sem a história. E Herodes morreu no ano 4 antes da nossa era. Ou seja, se ele morreu no ano 4 antes da nossa era, eu tenho vídeo aqui que falo disso aí. Se ele morreu no ano 4 antes da nossa era, então quando ele morreu, Iauxa tinha 3 anos. Porque o relato diz que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E se ele morreu no ano 4, Iauxa tinha 3 anos. Aí você pega os 3 anos de Iauxa e o ano em que Herodes morreu, faz um somatório para ver quanto que dá. Dá 7. Dá 7. Entendeu, meus irmãos? Dá 7. Quando deu o ano 3 antes da nossa era, Iauxa tinha 4 anos. 4 e 3, 7. Quando deu o ano 2 antes da nossa era, Iauxa tinha 5 anos. 5 e 2, 7. Quando deu o ano 1 da nossa era, Iauxa tinha 6 anos. 6 e 1, 7. E quando deu o ano 0 da nossa era, Iauxa já tinha 8 anos, irmãos. E o 8 é número de vitória. E ele veio vencendo e para vencer. Dá para entender essa expressão de Apocalipse? Vencendo e para vencer? Quando ele abre a nossa era, ele abre com 8 anos. Ele abre com 8 anos. Em 2039, irmãos, olha o somatório de 2039. Olha o somatório de 2039, irmãos. 3 e 9, 12. 12 tribos, 12 apóstolos. Agora, você soma mais o número 2 do ano, dá 14. Dividido por 2, dá 7. Dá para entender, irmãos? Iauxa uniu os 2 povos em um. Gentílico e Ialdim. Ele fez agora, dos 2 povos, ele fez um. Ele uniu. E 2039, irmãos, no somatório do ano 39, 3 e 9, 12. Aí você pega
do 2039, você pega, soma o 2, dá 14. Dividido por 2, dá 7. 2 povos, dividido por 2, 14 dividido por 2, 7. 7 para as 12 tribos, 7 por 12 apóstolos. Eu não falo asneira não, irmãos. Eu sou um profeta de Al e falo, me apresento aqui como profeta, não é com presunção, não é com orgulho, porque orgulho, irmãos, é pecado em qualquer natureza. Eu me apresento aqui como profeta de Al porque ele me confirmou que eu posso assim me apresentar. Eu sou um profeta escolhido dele, irmãos. Ele me escolheu antes de eu entrar no útero da minha mãe. E para vocês terem uma ideia, a minha mãe não se contaminou com igreja nenhuma. Até hoje, nessa existência, nessa configuração que ela está presente, ela nunca pertenceu a igreja nenhuma. Vai pertencer, já pertence, só falta ser imergida, porque ela já confessa Iau e Alcha, já aceitou a imersão, ela vai ser imergida pela vontade de Iau, se assim Iau quiser, nessa era, porque é só minha tia vir dos Estados Unidos, então ela será imergida. Ela será imergida, irmãos, e ela não se contaminou com igreja nenhuma, nunca pertenceu nem igreja católica, nem igreja evangélica, nem igreja, nada, nenhuma igreja, nenhum credo religioso. Ela nunca pertenceu a nenhuma bandeira, a nenhum CNPJ. E foi desse útero que esse amigo que vos fala nasceu. Tá? Desse útero aí. Ela nunca aceitou, irmãos, nada desse sistema que a gente conhece. Vocês acham que é coincidência esse amigo que vos fala ter vindo de um útero que não se contaminou com o sistema? A minha mãe não pertenceu a igreja nenhuma, irmão. Minha mãe não pertenceu a igreja nenhuma. E eu posso falar como o nosso irmão Davi, assim como minha mãe Iau, eu sou teu servo. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, e eu já quero agradecer, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, Iau não está me permitindo aqui chegar em lágrimas, porque eu não quero chegar em lágrimas, é muito incômodo. É fantástico, irmãos. Fantástico. Iau, ele é tremendo. E você acha por quê? Que você, se você for olhar aqui no canal, não chegou ainda, pelo menos até nesse momento, não chegou ainda a 80 inscritos. Até nesse momento do dia 21 de abril de 2025, a meio-dia e 15, não chegou ainda até esse momento. Não chegou ainda a 80 inscritos no nosso canal. E eu aqui, irmãos, não posso deixar de fazer o convite. Lembra do banquete? Iau fez um convite para as pessoas participarem do banquete e um monte recusaram. Um monte recusaram. Então ele chamou as pessoas, mandou ir, vai, chama os humildes, os simples, para que venha participar do banquete. E esse canal, irmãos, é um canal que aqui Iau mostra o banquete dele, o banquete da verdade, o banquete da doutrina dele pura. E ele convida você a fazer parte desse banquete, a fazer parte desse canal. E eu não preciso implorar nada a ninguém, porque vai fazer parte desse canal, do nosso grupo lá, Iau Chalaim, no Facebook, Iau Chalaim no Zap, aqueles que aceitarem o convite de Iau. Aqui, irmãos, na mesa de serviço desse canal, aqui nessa plataforma Iau Chalaim, aqui no YouTube, também no Facebook e também no Zap, nós servimos o banquete puro. E Iau te convida a fazer parte. E o que é fazer parte desse banquete? É você chegar aqui, trazer o seu comentário, dar um Chalaim de Iau e Alcha a todos os irmãos. Comentar, irmão, participar. É isso que é fazer parte. Fazer parte é isso, irmãos. Se inscrever,
ativar o sininho da notificação. Isso aí é fazer parte do banquete, isso aí é aceitar a oferta do banquete. A mesa está pronta, irmãos. Existe uma mesa literal, que nós daqui, bem pouco tempo, vamos participar dela no Chamaim. Mas existe agora uma mesa simbólica, que nós devemos fazer parte dela, aqui, nesse momento, nesse mundo em que vivemos. Porque é por aqui, irmãos, que nós comungamos com o Iau. É por aqui que se reúne com o Iau, com o Iauxa, mais do que 2 ou 3 pessoas. Está entendendo? E é dentro desse contexto que o convite é estendido. Eu me lembro, irmãos, que eu fiz uns convites pessoalmente a algumas pessoas da minha parentela. E algumas dizem assim, eu já faço parte de vários grupos, eu já faço parte de vários canais. Você me desculpa, meu irmão, porque eu já faço parte de muitos grupos, de muitos canais. Ué, você já faz parte de muitos, qual o problema acrescentar mais um? Mas eu entendo por que recusou. Porque a mensagem, irmãos, que esse amigo que vos fala traz aqui, não é desse amigo que vos fala, é de Iau. Quem rejeita a mim, rejeita ele. Porque a mensagem não é minha. E eu entendi algumas recusas de algumas pessoas. Se você já faz parte de vários canais, será que dentro desses canais que você faz parte, tem algum canal que é mais importante do que o canal que traz a mensagem de Iau? Se tiver, eu quero participar dele. Porque se tiver algum canal mais importante do que aquele que traz a mensagem de Iau, eu quero participar dele. Mas eu sei que não tem, irmãos. Iau é um, é único. Não tem nenhum outro canal que vai trazer uma mensagem igual a essa, não. Ou superior a essa, igual sim, mas superior não. Entende o contexto da obra? Então, quando a gente aqui faz a coisa acontecer de acordo com a vontade de Iau e Iauxa, é porque nós somos obedientes. Aqui, eu repito, nós não excluímos ninguém, porque aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, quando Iau te trouxer para o canal, tu vai sair se você quiser. Quando Iau te trouxer para os grupos, Iau Chalaim no Facebook, Iau Chalaim no WhatsApp, você vai sair se você quiser. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações o seu puro e sagrado nome, e também de seu filho Iauxa o Machia. Assim seja.